Como a ressurreição de Jesus mudou tudo o que sabíamos sobre a morte, o sofrimento e qualquer desgraça? Imagine se um dia você se acordasse e descobrisse que as suas maiores certezas, né, em relação à vida humana tinham, enfim, mudado. Por exemplo, como a morte, o sofrimento, as dores. E isso não é só uma teoria, isso na verdade aconteceu. A esperança se tornou algo realmente concreto. E um evento histórico, que é o evento da ressurreição de Jesus, mudou completamente a concepção que a gente tem da vida humana. Eu sou o professor Paulo Rafael e nesse vídeo nós iremos entender um pouco mais sobre os aspectos filosóficos e teológicos da ressurreição de Jesus. Para isso vamos iniciar fazendo a nossa oração, pedindo para que o Espírito Santo possa nos auxiliar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ajudai-nos a compreender, ajudai-nos a penetrar neste mistério da sua ressurreição para que a gente possa, na nossa vida, passar também da morte à cruz. É interessante porque hoje nós temos ideias sobre o sofrimento como uma passagem, né, sobre dificuldades, né? A gente até diz muitas vezes uns para os outros, né? Isso vai passar, isso vai passar, é questão de passagem, né? É um momento. E a palavra justamente Páscoa significa isso, passagem. E a Páscoa cristã é a passagem da morte à ressurreição. Mas para chegar na ressurreição, a gente precisa de passar pelo evento da cruz, do sofrimento que Jesus teve. E isso realmente é o que mudou a nossa concepção em relação à vida humana, ao sofrimento, à morte, como eu havia dito. Então a primeira lição que a ressurreição traz para a nossa vida, traz inclusive para nós como cultura e como ocidente, é que a ressurreição ela traz uma necessidade existencial para nós. Porque o que acontece quando a gente morre? A gente entende que a morte é uma separação da alma do corpo, para aqueles que creem, né, na ideia de alma. Só que quando a gente separa essas duas coisas que sempre existiram juntas, tem necessidade de voltar novamente. E como a gente percebe isso concretamente no nosso dia a dia? A nossa necessidade de permanecer apesar de, né, saber que vai existir a morte. E isso é uma experiência que todos nós fazemos, inclusive para quem crê e quem não crê. A gente não quer morrer. A gente tem necessidade da felicidade, né? A gente sabe que esse anseio natural por continuar vivo para além da morte não é uma coisa que está aí por acaso, né? Aristóteles diz que a natureza não faz nada à toa. E se há uma necessidade da gente permanecer para sempre, se há uma necessidade de uma felicidade profunda, significa que nós, nesse desejo natural de felicidade plena e eterna, nós só satisfazemos então em alguma coisa também igualmente eterna. E é nesse sentido que a morte ela não aniquila. E na verdade a ressurreição de Jesus vem ao encontro daquele nosso maior anseio, o nosso anseio de ser, de continuar permanecermos vivos. E isso é um aspecto muito importante, né? Inclusive, é o nosso todo esse desejo humano, né? A ideia da ressurreição, né? A ressurreição de Cristo vem justamente muito mais para satisfazer esse anseio de permanecermos vivos, mas sabemos que agora, na esperança, a morte não é a palavra final, mas existe uma vitória sobre a morte. Então a gente começou a olhar a morte como uma passagem. A morte se tornou, como São Francisco dizia, né? Uma nossa irmã, a irmã à morte. Porque na verdade a gente entende ela como um processo no qual a gente vai chegar à nossa plenitude. Uma segunda lição que é muito importante também em relação até à morte de Jesus também, a ressurreição, é que quando Jesus ele ressuscita, a gente entende que ele ressuscita com o próprio corpo. Inclusive, o relato é esse, né? Os discípulos eles creram que Jesus havia ressuscitado, porque quando eles chegaram no sepulcro, eles viram o sudário, né? Aquele pano que cobria Jesus, que estava completamente dobrado ali, estava em cima, né? E ele não tinha sido desdobrado, ou seja, a ressurreição de Jesus ele transpassa como se fosse aquele pano, que estava todo enrolado e continuou tudo enrolado, né? E ele se ressuscita com o próprio corpo. E ele tem os sinais das paixões, né? O sinal, por exemplo, das chagas, né? Que ele foi crucificado. Significa que o corpo tem uma dignidade. Isso traz também toda uma noção que é muito interessante também para o Ocidente. Tem uma tendência, muitas vezes, até meio platônica, né? Nessa linguagem platônica era o quê? O corpo, ele era, na verdade, prisão da alma. O que é importante é a alma. Então tinha uma noção que ele era um descartável, o corpo é descartável. E quando vem a ideia da ressurreição do corpo, o corpo se torna o quê? Templo do Espírito Santo, o corpo se torna um lugar sagrado, Jesus ele ressuscita com o corpo, a gente começa a ter uma ideia de dignidade e a noção de alma e corpo elas começam a se equilibrar.
Porque ao mesmo tempo também existia uma noção muito materialista de que o corpo também tinha valor. Então, houve o quê? Houve um equilíbrio entre essas duas visões, né? Uma visão que poderia olhar, né, um materialismo muito reducionista do corpo ou um reducionismo do tipo espiritualista, que nós somos só a alma e que o corpo é descartável. A ressurreição traz uma noção de que nós temos que cuidar do nosso corpo, isso com alimentação, com sono, com exercício físico, e aí entra toda a nossa parte. A gente não maltratar o nosso corpo, a gente realmente entender que ele tem uma dignidade e que por isso a gente precisa de exercitar-se continuamente, todos os dias, a gente ter uma programação e no concreto é justamente ter esse entendimento do valor do corpo na nossa cultura e também, inclusive, com a modéstia, né? Que a gente não pode andar expondo o nosso corpo, a gente precisa de reservar o nosso corpo, de alguma maneira, não ficar expondo ele de maneira a que os outros possam olhar com olhares realmente que possam olhar só nos objetificando, né? A importância da gente cuidar do corpo. Então, essa é uma segunda lição muito importante. Uma terceira lição é a ideia da transfiguração, que eu já falei, né? Transfiguração do sofrimento. Agora a gente não olha o sofrimento simplesmente como uma coisa que vai encarcerar a gente não tem mais soluções, né? Há muitos filósofos existencialistas, podemos pegar ali, né, o Alberto Camus, que é um filósofo francês, ele falava que o suicídio seria a única solução realmente filosófica, porque a vida era absurdo, ela era assim, totalmente sem sentido e que a gente tinha que viver com o peso dessa existência ou o peso da angústia humana, né? E nesse sentido, a ressurreição de Jesus ela vem trazer uma outra tonalidade para todo o sofrimento, porque ele sofreu todo aquele sofrimento, ele viveu, né, em si mesmo toda aquela, né, toda chaga, traição, que foram horrores psicológicos e sofrimentos físicos muito grandes. E a gente entende hoje que todo sofrimento presente, como diria São Paulo lá na carta aos Romanos, no versículo 8, né, no capítulo 8, no versículo 18, ele diz isso, né? Todos os sofrimentos dessa vida não tem nenhuma comparação com a glória futura que você não será revelada. No sentido que todo sofrimento ele se torna um lugar de redenção. A gente pode ultrapassar esse sofrimento e o sofrimento ele se torna inclusive sagrado. É um momento de santificação, um momento de união com o próprio Cristo que também sofreu, suportou todo esse sofrimento conosco, e ele se torna então lugar de santidade, lugar de santificador, onde a gente pode suportar todo esse sofrimento porque a gente sabe que ele vai passar. Então essa visão que a vida humana não acaba aqui, que o sofrimento não é a palavra final, que há uma passagem, não é o destino final, tudo isso tem muito a ver, então, com a ideia de que um dia a gente irá ressuscitar. A ressurreição é aquela que traz esperança para a nossa vida. A nossa vida não é só essa angústia de ter a existência e não saber o que fazer com essa existência, mas de viver essa existência num plano muito mais superior, ou seja, numa finalidade, num propósito último, sabendo que todas as coisas que a gente vive no hoje, elas são, na verdade, coisas que fazem parte do nosso caminho para a gente poder se tornar pessoas melhores, e isso é importante a gente entender o nosso propósito, né? Em propósito espiritual, divino, que nós estamos aqui como pessoas e que nós nascemos aqui para uma missão específica. Então, nesse sentido, a ressurreição ela tem muito a nos ajudar nessas três lições que eu passei aqui, a entender que a morte não é a palavra final, o corpo não é um acessório e que o sofrimento não é absurdo. Assim, a gente entende que, da mesma maneira que a pedra que foi removida no sepulcro, todos os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas incertezas, nossos sofrimentos, eles também podem ser completamente reescritos. Eles podem transcender. A ressurreição de Jesus, ela muda toda a nossa visão do mundo. E eu queria saber de você, como a ressurreição tem mudado a sua forma de enxergar os desafios e sofrimentos na sua própria vida, no seu dia a dia, né? Compartilhe aqui nos comentários e mande esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço.